Importa perceber também a natureza do fenómeno em Portugal. E aqui eu gostava que ficasse com duas ideias. Um é sobre a natureza estrutural da pobreza em Portugal, o outro é sobre a severidade da pobreza em Portugal. Relativamente à questão da natureza estrutural da pobreza, há dois indicadores muito básicos que nós costumamos olhar para medir isso. Um é o que se chama a taxa de pobreza persistente, que mede qual é a percentagem de pessoas que nos últimos 3 anos estiveram em situação contínua de pobreza. E em Portugal, o que os dados nos mostram é que desses 18% de pessoas que são pobres, aproximadamente metade vive em situações de pobreza persistente. Outro indicador bom da natureza estrutural da pobreza em Portugal é a percentagem de crianças que vivem em situações de pobreza. Esta é uma área onde nós recentemente temos feito progressos importantes, mas ainda assim 18% das crianças em Portugal vivem em situação de pobreza. Aliás, se formos a comparar famílias que não têm crianças com famílias que têm crianças, o facto de existir uma criança no agregado familiar aumenta a taxa de pobreza de 15% para 18%. E mais, quanto mais crianças houver no agregado, mais aumenta a percentagem da população que vive em situações de pobreza. Significa que se nós não interviermos na redução da pobreza, ela se vai reproduzir ao longo do tempo, com as consequências que podemos falar mais à frente, que isso tem quer em termos sociais, quer em termos económicos. O outro indicador que eu vos queria falar, de facto, era também sobre a severidade da pobreza, ou seja, quão pobres são os nossos pobres. E o que nós usamos para medir esse tipo a severidade da pobreza, a percentagem de pobreza severa, que neste momento fica em 2022, nos 26%. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que o rendimento médio, ou mediano, aliás, dos pobres em Portugal é 26% do que nós consideramos o limiar da pobreza. Assim, fica muito abaixo do que é o limiar de pobreza. E isso é algo que é importante para nós considerarmos, porque tem a ver com o esforço que nós precisamos fazer em termos de políticas públicas de apoio para retirar as pessoas da pobreza. Portanto, não só temos uma percentagem significativa de pessoas a viver em situações de pobreza e exclusão social, como retirá-las da pobreza vai exigir recursos públicos significativos.